tarde, mulheres de Deus, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Pode começar a entrar e hoje o nosso assunto vai ser o que o jejum faz no seu corpo além da balança. Eu sei que a maioria do ser humano é movido pela dor, né? Quando dói muito, a gente tende a se mover. Mas hoje eu quero que você abra o seu coração para olhar além disso, para olhar para os benefícios realmente do jejum. E você vai perceber que o jejum nos entrega presentes. E até o final da live eu vou te mostrar esses presentes que o jejum entrega pra gente. Mas seja bem-vinda, essa é a nossa segunda aula, né? A nossa segunda live, para quem não me conhece. Eu sou Camila Martinelli, sou bióloga, terapeuta natural e sou especialista em jejum feminino. Essa é uma aula que acontece toda quinta-feira, às 14 horas. E essa live é para mulheres, né? Mulheres cristãs que querem aprender a emagrecer unindo a ciência e a espiritualidade, sem terrorismo alimentar, né? Sem dietas malucas, sem punição. E hoje eu quero começar com uma pergunta, porque quando você pensa em jejum, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Pensa aí. E eu tenho certeza que a resposta sua foi emagrecer, né? Mas se eu te falar que o jejum faz muito, muito mais pelo seu corpo do que apenas perder peso. Ele emagrece sim, ele é efetivo sim, mas ele é muito mais do que isso. Como o jejum pode transformar a sua energia, ele pode transformar os seus hormônios, ele pode transformar a sua mente, a sua espiritualidade. O tema, então, da nossa aula é exatamente esse, sabe? É o além da balança, né? Além do corpo, além da balança, o que o jejum vai fazer no corpo, né? E porque, como está falando aqui, né? Além de ficar, né, sem comer para emagrecer, vocês vão perceber isso. É um verdadeiro presente que o jejum entrega para nós. E eu vou falar desses presentes ao final, então fique aqui comigo. Eu quero compartilhar com vocês um pouco de quando eu comecei. E aqui eu abro uma experiência pessoal mesmo, sabe, minha. Porque comigo também foi assim. Quando eu encontrei o jejum, eu tinha essa motivação de emagrecer, sabe? Eu queria ver o número da balança baixando, sabe? Aquelas roupas que faz muito tempo que tá guardada lá, porque tem esperança que um dia você vai caber nelas de novo, sabe? Eu também, comigo também foi assim. Mas à medida que eu fui praticando, eu fui descobrindo coisas que ninguém nunca tinha me contado. Uma das coisas é que eu comecei a dormir melhor, sabe? Eu sempre acordava, sabe? 2 a 3 vezes na madrugada e eu sempre levantava, eu tinha a sensação que eu levantava cansada, sabe? Mesmo quando eu queria dormir, né? Quando eu conseguia dormir, eu tinha essa sensação que o sono não era reparador. Então, depois do jejum, hoje, né, eu consigo acordar muito mais leve, sem aquela sensação, sabe, que aqui a gente fala assim, aquela sensação que passou um trator em cima de mim, né, imagina, já começar o dia assim, né, então, outra coisa que aconteceu comigo, a minha mente começou a ficar mais clara. Acontecia muito comigo, sabe, tipo uma névoa cerebral, sabe quando você entra no quarto assim, você simplesmente esquece do que você tinha ido lá fazer? Ou quando você abre o celular para fazer uma coisa e daqui a pouco você não se lembra mais, sabe? Acontecia muito isso comigo. Então, depois do jejum, isso melhorou muito, muito, muito. E outra coisa, a minha energia começou a subir. Sou mãe de 2 meninos, né? Um de 4 e um de 6. Então, assim,
geralmente eu já tinha esse cansaço, mas depois da maternidade isso se acentuou assim estratosfericamente, né? Então, e eu sempre, né, precisava de 2 a 3 xícaras de café só de manhã para conseguir dar aquele up, sabe? Aquela levantada. E isso, depois do jejum, né, para mim conseguir atravessar o dia, né? Porque senão não dava conta. Mas depois do jejum, hoje eu consigo atravessar o dia todo sem cafeína. E eu não tô falando aqui que o café faz mal, tá bom? Mas o café, ele precisa ser usado com uma estratégia certa pro corpo feminino, sabe? Então, porque senão ele realmente pode atrapalhar, né? Se não for usado da maneira certa e muita quantidade. E as minhas emoções começaram a se alinhar. Eu hoje, né? É muito lindo e até muito bom para ser verdade, às vezes, quando eu falo isso, sabe? Mas eu já não explodo mais com os meus filhos tanto quanto eu explodia. Depois do jejum, depois que eu comecei a emagrecer, depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a ter uma alimentação viva, uma alimentação, né, curativa, tudo isso foi melhorando, além do emagrecimento, né? Porque meu jejum mais longo, eu acabei emagrecendo, né, 22 quilos. Então, chega no fim do dia, eu já não tô mais com aquela mistura, sabe, de cansaço e culpa, que geralmente me fazia entrar em quadros de compulsão alimentar à noite, sabe, depois das 6 horas, assim, depois de chegar em casa, ou depois que o meu marido chegava em casa, que era como assim, tipo, deixa eu comer, que o dia foi tão difícil, sabe, foi tão desafiador, que minha válvula de escape era, né, a alimentação. Era esses quadros compulsivos. Então agora, né, o jejum também trouxe todas essas melhorias. E aí foi que a ficha caiu. O jejum não é só sobre a estética. O jejum é sobre vida. É sobre vitalidade. É sobre alinhar o corpo, a mente e o espírito. E eu quero te mostrar hoje o que a ciência hoje está comprovando, mas também que a Bíblia já traz há muito tempo, né? O jejum já é milenar, já é há muito tempo que tem essa informação e que as pessoas praticam o jejum. E olha que interessante, se a gente for perceber, quem é que gosta de história? Só eu que sou da história, que eu gosto de entender lá, né, toda a origem. Me conta aí, se você também gosta de ver toda a história ou... Não, Camila, já me conta aí rapidinho o que eu preciso saber, né? Mas, se a gente for perceber, durante milhares de anos, nossos antepassados, eles viviam um jejum naturalmente. Eles não tinham comida disponível 24 horas como a gente tem hoje. As mulheres, né, os homens, as famílias em geral, elas muitas vezes passavam elas passavam dias sem ter o que comer. E quando a comida finalmente chegava, né, que é quando vinha a caça ou eles encontravam os frutos da estação, toda a família se sentava e se alimentava bem. E depois vinham períodos, né, de jejum, de novos jejuns, de dias até de jejuns. E isso fazia parte do ser humano, isso fazia parte de todo o contexto deles. Então, tanto o homem quanto as mulheres, nós somos programados para viver esse ciclo de escassez. E eu vou colocar aqui entre aspas, né? Porque vocês vão começar a perceber. É um ciclo de tempos de escassez de comidas e depois tempos de abundância, né? E isso que acontecia, se a gente for ver historicamente, né? E é por isso que nós, mulheres, também carregamos dentro de nós essa inteligência biológica. O nosso corpo sabe jejuar. Ele foi feito para jejuar. E o que a gente precisa é resgatar isso, porque esse era o ritmo natural. Foi dessa descendência que a gente vem.
E hoje os cientistas, hoje tem nome para isso, hoje os cientistas chamam isso de hipótese do gene econômico. E é como se o corpo tivesse recebido ferramentas, né, que a gente veio evoluindo já com essas ferramentas. E a gente já está adaptado para viver isso. Comer períodos, né, ou dias, ou alguns períodos e depois ficar um tempo sem se alimentar. E ainda assim se manter vivo e saudável. E você perceber, Deus nos criou dessa forma, né? E sempre foi vivido dessa forma. O problema é que o mundo moderno mudou. E hoje nós temos comida disponível a todo momento. E nós quebramos esse ciclo. Nós nunca mais demos um descanso, pelo menos um período de descanso para o nosso corpo. Nós estamos comendo o tempo todo, né? Porque nos falam, acordou, café da manhã de rei. É assim que a maioria das pessoas falam, né? E se a gente for pensar, o nosso café da manhã, ele é o período que o nosso corpo está despertando. Então, o nosso corpo já fez uma limpeza toda durante a noite. E ele precisaria o que nesse primeiro período? Eliminar. E aí a gente vai lá e coloca um banquete de rei, né? Que fala, né? Então, olha só. E depois vem o lanche da manhã, depois vem o almoço, depois o café da tarde, depois a janta. E alguns profissionais ainda orientam a fazer uma ceia, né? Antes de dormir. E adivinha o resultado que tudo, né? Tudo isso está gerando no nosso corpo? É um resultado que talvez ele esteja ficando sobrecarregado. A gente perdeu um pouco essa sensibilidade. Eu falo por mim também, sabe? Essa sensibilidade, essa intuição de ouvir o nosso corpo quando ele está com fome, quando ele está com sede, quando ele precisa de um descanso. E uma coisa assim muito prática, que vocês vão me entender, é quando, por exemplo, assim, os nossos filhos estão doentes. E eu vivi isso hoje, porque hoje de manhã meu pequeno tá com febre, ele não tem fome. E a gente fica apavorado, meu Deus, ele precisa comer, senão vai ficar fraco. Olha a sabedoria do corpo, que bloqueia, que não quer que coloque alimento. Por quê? Porque ele precisa de toda a energia possível para combater, né, aquele vírus, aquela bactéria que está ali. Então, o nosso corpo, ele está sobrecarregado. E isso começa a explicar o aumento absurdo de obesidade, de diabetes, que hoje, né, está sendo muito alto, diabetes, né, tipo 2, tipo 1, pressão alta, praticamente. Na live passada eu falava, né, que 45% das doenças autoimunes dão em mulheres, em nós, e tantas outras doenças que a gente vê hoje. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, mas jejum, agora é a nova moda, né, do TikTok, da internet, é fazer jejum, é a dieta da vez. E na verdade, ela já existe há milhões de anos. Se você for pesquisar, se você gostar dessa história, eu vou te trazer aqui para você. Hipócrates, considerado o pai da medicina, já dizia que as pessoas devem se exercitar em jejum. E aqui já vou colocar um asterisco, tá? Porque na época que ele considerava só os homens. Depois eu vou explicar isso para vocês. Mas se exercitar em jejum, consumir uma pequena porção de comida simples e limitar as refeições do dia. Então, não foi só ele. Várias culturas e também práticas espirituais estão relacionadas ao jejum. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar no Ramadã, né? São milhões de pessoas que jejuam todos os anos até a ciência moderna. E foi muito interessante que numa das épocas, numa das viagens que a gente fez, que foi para Dubai, a gente foi exatamente nesse período do Ramadã. E era incrível, assim, sabe? A gente não
era obrigado a fazer o jejum, mas era muito limitado, assim, né, para nós que éramos turistas e estávamos lá, né? Então a ciência moderna, né, hoje hoje a ciência, ela tá trazendo provas científicas sobre isso, né, que o nosso corpo sim se adapta de forma muito positiva ao jejum. E isso prova que jejum não é moda, não é a dieta da vez, não é, sabe, não é isso agora, não é a dieta do TikTok, do Instagram. Ela é parte da nossa herança biológica e espiritual. Mas o detalhe que ninguém nunca te contou, provavelmente, é que de Hipócrates, as práticas religiosas, quase todos esses foram pensados de forma genérica. Quando eu falo forma genérica, é colocando homem e mulher como se fôssemos iguais. E o corpo feminino tá longe de ser genérico. Você que é mulher sabe exatamente disso. Nós temos ciclos, nós temos fases, já dizia, né, a música Mulher de Fases, né? Nós temos fases, nós temos hormônios que precisam de um cuidado diferente. E é exatamente isso, e é exatamente aqui, né, que entra o jejum cíclico. Ele foi pensado e estudado de uma forma, de um jeito feminino, de usar essa ferramenta milenar para desinflamar, para emagrecer, para se reconectar com o corpo, para se reconectar com essa maravilha, né, que Deus nos deu. E eu vou te mostrar isso no evento do dia 4/9, ao vivo. Se você já se inscreveu, parabéns. E se você não se inscreveu, pode digitar aqui Cíclica, que a gente vai te mandar o link privado, ou também tá no link da bio, tá? Mas ele é um evento online, ele é gratuito, e basta você digitar Cíclica, que a gente vai sim te mandar o link, você não vai ficar fora dessa. E você já reparou que tem dias que você come um pãozinho de manhã e já tem fome antes do almoço? Ou que depois do almoço bate aquela moleza e tudo que você quer é um cafezinho, sabe? Tipo, preciso de um café, de um doce para me manter vivo, para me sobreviver. Isso é uma coisa que eu costumava falar, sabia? Mas isso, assim, ó, não é falta de disciplina tua. Isso é porque o corpo está rodando só com um tipo de combustível. Isso é importante você entender. E esse combustível a gente chama que ele é o mais instável. Esse combustível se chama glicose. A gente falou um pouquinho mais na live, né? Na live de semana passada. Se você não viu, aproveita para ir lá ver também depois que acabar essa daqui, tá bom? Então, cada vez cada vez que você come um pão, que você come um arroz, uma massa, um açúcar, ela funciona rápido. Ela é muito eficiente, ela é quase o Sonic, mas ela dura pouco. É como acender um fósforo, sabe quando você acende o fósforo? Ele faz aquele fogo, né? Mas depois ele apaga em segundos. E aí você entra nesse ciclo. Fome, come. Pico de energia, que é a glicose que fica alta, mas depois ela cai rápido. E geralmente quando ela cai rápido, ainda vem a culpa. E aí começa o ciclo de novo. Aí sinto fome, aí como, né? Daí, pico de energia, queda e geralmente culpa. E aqui eu trago um mega asterisco, porque na live de semana passada eu também falei que o cortisol, né? Quando vem culpa, então a gente secreta vários hormônios que também, além da comida, olha só que interessante isso. Que além da comida, os hormônios que são secretados também alteram a nossa glicose. Então, tem algumas referências que falam que 40% só, 40% só é alimentação. E os outros 70% estão relacionados ao nosso emocional.
Então, olha só a importância de cuidar, né? É claro, a gente vai falar de alimentação, vai sim, a gente vai falar do nosso corpo, vai sim, mas não posso excluir a mente e um último quebra-cabeça, que é o nosso espírito. Mas a gente vai falando sobre isso. Só que existe um segundo combustível. Quando você passa algumas horas sem comer, o corpo muda a marcha. Em vez de, conforme vai passando o tempo, essa glicose vai acabando, essa glicose disponível, né, no organismo, depois ela vai para a glicose que está armazenado no nosso fígado, né, que se chama de glicogênio. E quando termina isso, aí sim ela começa a queimar a gordura armazenada. E esse combustível é limpo. E ele é, olha só detalhe, estável. É como se você acendesse uma lareira, sabe a lareira que fica aquecendo a noite toda, sem precisar, tá riscando fósforo o quê? De 5 em 5 minutos. Quando você coloca comida, é como se você estivesse riscando um fósforo, sabe? De 5 em 5 minutos, dá aquele pico, e desce. Então, existe esse segundo combustível, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Então, pensa comigo, se você fica realmente o dia inteiro riscando esse fósforo, você não vai ter os benefícios de uma lareira. E é isso que o jejum faz. Ele ensina o nosso corpo para viver no ciclo da fome e da culpa. Só que a gente pode começar sim a voltar a usar esse segundo combustível como fonte de energia, que é a gordura, que é o que a gente quer queimar essa gordura. E quando isso acontece, você vai ver que você vai ter assim, mais energia para brincar com os filhos, menos compulsão na frente da geladeira, né, nos horários assim mais críticos, né, que são os final da tarde. O humor vai estar estável, sem altos e baixos, e um emagrecimento que não depende de dietas malucas. Porque o jejum, para mim, Camila, passou a ser um estilo de vida. E eu tinha muito costume de ser 8 ou 80, sabe? Ou eu tava fazendo tudo direitinho, nos mínimos detalhes, ou eu não tava fazendo nada. Tipo, eu tava largada. E isso sempre foi um padrão para mim. Até que eu entendi que esse é um ciclo da perfeição. E a perfeição, ela vem do inimigo. Ela vem dessa falta de conexão com o nosso espírito. E quando a gente tem essa falta de conexão com o nosso espírito, a gente fica nesses picos e vales. Então, o jejum, ele vem trazer esse equilíbrio mesmo, tá? Só que só um detalhe. Se você, né, já tentou fazer jejum, mas o jejum que todo mundo fala, que todos os protocolos da internet traz, que praticamente todos os profissionais trazem, esse jejum foi estudado em homens. E eu pratiquei muito tempo o jejum dessa forma. E aqui por isso que eu trago um mega asterisco, porque, por exemplo, se exercitar, todo mundo fala, né? Você pode ver, tem que se exercitar em jejum, por quê? E o Hipócrates falava lá em cima, né? Tem que se exercitar em jejum, por quê? Porque e de preferência de manhã, né? Porque a tua glicose já vai estar baixa, aí você vai se exercitar e vai queimar os glicogênios e vai começar a queima de gordura. Porém, na mulher é diferente. Se você vai treinar em jejum, o teu corpo vai entender como uma ameaça. E daí sabe o que ele vai fazer? Vai começar a secretar cortisol. Sabe o que o cortisol faz no teu corpo? Aumenta a glicose. E sabe o que a glicose faz? A gente falou na outra live. Eu vou falar um pouquinho mais aqui embaixo também. A glicose faz com que você estoque mais gordura. E que você, além de estocar gordura, você tranque as portas das que já estão ali, para que elas não saiam mais. Então, é exatamente sobre isso, sobre esse diferencial, que a gente precisa jejuar como se fosse, não é como se fosse, mas a gente precisa jejuar como uma mulher. E você já percebeu que tudo que te ensinaram sobre emagrecimento
gera em torno de comer menos e gastar mais. E a gente mexe aqui numa coisa assim muito complexa e muito simples, que eu vou te trazer aqui, ó. Contar calorias, cortar pão, viver de frango e salada, essa é a velha lógica. Nem tão velha assim, né? Porque ainda muitas pessoas trazem essa abordagem. Mas quanto mais você tira do prato, eles falam, né? Quanto mais você tira do prato, mais emagrece. Até teve uma pessoa que foi um pouco sarcástica comigo, que ela falou bem assim, um profissional, tá? Ele falou, claro que vai dar resultado o jejum, porque vai diminuir as calorias, né? Mas a ciência, vocês podem pesquisar e eu vou trazer sempre muito esse conteúdo baseado em ciência, é que não é assim. Um estudo publicado num dos jornais, que, deixa eu ver se eu vou conseguir falar o nome aqui, né? New England, enfim, no jornal lá da medicina, lá da Inglaterra, que é como se fosse assim, a Bíblia da ciência para os médicos. Ele revisou 85 estudos sobre jejum e mostrou que não só o que você come, mas o tempo em que você come muda tudo no teu corpo. Então, só não é só o que você come, mas o tempo, a fase que você tá, que influencia. E dependendo disso, vai melhorar a tua insulina, ou seja, controla a glicose, evita os ciclos de fome, que era o que a gente já tinha falado, reduz a inflamação, tchau inchaço e dores que você nem sabe de onde que vem. Protege o cérebro, traz essa clareza mental e a memória afiada. Ativa mecanismos de reparo celular. Tudo isso eu vou trazer mais explicadinho aqui embaixo, tá? E diminui os riscos de doenças como a diabetes ou hipertensão. Outro estudo, também que foi publicado num jornal de nutrição muito renomado, eles estudaram que mesmo que você não muda o que você está comendo, olha só, mesmo que você coma exatamente o que você está comendo, só que come numa janela de 8 horas, o teu metabolismo já vai melhorar. Ah, Camila, não entendi. Então, por exemplo, nós temos 24 horas no dia, não temos? Se a gente passa 8 horas comendo, então a gente passa 16 em jejum. Se a gente passar essas 8 horas, né, nessas refeições comendo exatamente o que tu come, mas isso já vai dar uma melhora no teu metabolismo assustadora. E uma pesquisa também publicada numa revista de metabolismo revelou que restringir refeições para 10 horas, então a gente estudou comer, né, numa janela de 8 horas e esse outro numa janela de 10 horas, trouxe mais benefícios do que se a gente distribuísse hoje nas 14 horas, porque geralmente é isso que acontece, se você for perceber. A gente passa o dia inteiro comendo e passa quantas horas em jejum? Depende, Camila. As pessoas falam, depende. Por que depende? Depende de quanto tempo você dorme, porque geralmente a maioria das pessoas ficam em jejum o quê? Exatamente só o horário que elas dormem. E tem muitas pessoas que têm quadros compulsivos na madrugada, que isso se reduz ainda mais. Então é quase que assim uma janela de 24 horas comendo. Então, se você for perceber, né, então no nosso dia, nesse exemplo desse estudo, nós teríamos 24 horas e a gente se alimentaria durante 10 horas. Então, 14 horas você ficaria em jejum. E aí, eu me lembro que eu fui questionada assim, Camila, 12 horas, 14 horas de jejum. As pessoas não conseguem ficar 8 ou 9 horas em jejum. Mas se você for perceber, vamos simplificar isso para nossa mente. Olha só, vamos ver o cenário que a gente fica 14 horas sem se alimentar. No mínimo 8 horas você fica o quê? Dormindo. Então sobram só 6 horas. Então, por exemplo, assim, eu janto. Ai, Camila, mas eu queria fazer as refeições com a minha família. Pode, é só ajustar. Por exemplo, assim, você janta com a tua família às 19 horas. E aí você vai tomar café lá, né? Você vai quebrar o teu jejum lá por
8 ou 9 horas do outro dia. Vai ficar entre de 12 a 14 horas de jejum. Já é muito, muito, muito para o nosso corpo. Isso já traz resultados incríveis. Então, é isso que eu quero trazer, sabe? Não é a simplicidade do jejum, pela quantidade de benefícios que ele traz, né? Então, ou seja, de um lado, existe a lógica da balança. Calorias que entram vezes calorias que saem. Mas você sabe que você já tentou isso. Você já tentou várias vezes isso. E no começo até dá certo, mas depois chega num platô e isso não evolui. E é justamente por isso, porque o corpo adapta o seu metabolismo. Se você estava comendo X caloria, se você diminuir, o corpo vai diminuir o teu metabolismo. Ah, Camila, e no jejum então não diminui? Não diminui. As pesquisas dizem, né? As pesquisas trazem que não diminui por causa, né? Por que isso não acontece? Porque existe essa troca de combustível. Ele para de queimar glicose e começa a queimar gordura, né? E eu já vou trazer um pouco mais disso daí, tá bom? E ainda ele faz o quê, né? E da outra, então, de um lado, calorias, né? Cortar calorias. E do outro lado, a lógica do corpo. Pausas que permitem descanso, reparo e renovação do teu corpo. Mas tem um detalhe, eu vou repetir aqui para você, tá? Porque você precisa entender isso. Quase todos os estudos foram feitos em homens. E quando a mulher copia esse protocolo, primeira coisa, nossos hormônios entram em colapso. Nossos hormônios entrando em colapso, bagunça todo o nosso corpo. Ah, Camila, então você tá falando que o jejum resolve tudo. É um milagre. Né? Eu tenho certeza que você tá pensando assim. Ele é um grande presente, tá? Ainda essa semana tô orientando, né? Tô fazendo uma orientação desse início desse jejum para essa pessoa e ela chegou assim, Camila, na balança não deu muito resultado. Ela me falou assim, ela fez, eu acho que 4 dias. Ela falou assim, mas é incrível quanto que eu tô me sentindo bem. E o me sentindo bem, olha só a lógica que vem, né? Olha só, me sentindo bem, eu estou mais em paz comigo, tô menos ansiosa e estressada, é menos cortisol sendo liberado, é menos compulsão, é menos alimentação. Então, olha o ciclo. O jejum é um grande presente. E sim, é uma das ferramentas para emagrecer. Mas é um presente que você se dá a você mesma. Cada vez que você jejua, você não está se punindo. Você não está se restringindo ou se privando. Você está dando a oportunidade para o teu corpo descansar, reparar e se renovar. É como se você pegasse, sabe, um celular lento e travado, cheio de abas abertas, sabe quando tá cheio de abas abertas, assim, e desligasse por um momento para recarregar. Ou é assim quando às vezes a gente tira férias, né? É uma parada mesmo que faz a diferença na nossa vida. E quando você liga de novo, quando você volta das férias, né? Tudo funciona melhor, funciona mais rápido, mais leve, mais limpo. E o jejum, ele faz isso, ele reinicia o sistema. Ele devolve clareza. Ele deixa o corpo fazer aquilo que foi criado para fazer. Deus nos fez assim. Que é o quê? O corpo precisa se curar, se equilibrar e se fortalecer. Tem um dos grandes estudiosos que ele se chama Joe Dispenza. E ele fala assim, que o mesmo mecanismo que trouxe a doença para o seu corpo, e a obesidade hoje é considerada uma doença, esse mesmo mecanismo é capaz de curá-lo. Então, da mesma forma, com um conjunto de ações, atitudes, pensamentos, crenças, a gente criou a doença, a obesidade, tudo, né? Tudo isso que a gente vive hoje, a gente só precisa acionar esse mesmo mecanismo para cura.
Por isso que eu digo, o jejum, ele não tira nada de você, ele devolve. Ele devolve a energia, devolve a clareza, devolve a vitalidade. E talvez você deva estar se perguntando, então, assim, que presentes são esses, então, Camila? Eu já trouxe eles e agora eu vou trazer eles com mais clareza para vocês, tá? Então, eu quero te mostrar, são 4 presentes invisíveis. Hoje eu vou trazer 4, tá? Eles são 8, porém, a nossa live ia ficar gigantesca. Então, hoje eu vou trazer 4 e numa próxima eu vou trazer mais 4, tá bom? Combinado? E o primeiro presente que o jejum entrega para o nosso corpo, e você vai perceber que são presentes, assim, ó, que a ciência hoje está comprovando, mas que a Bíblia, né, já está escrita há milhares de anos. E eu vou te revelar hoje cada um deles de forma simples, né, para que você não só entenda, mas que você sinta isso, que isso também é possível para você. Porque eu sei que muitas vezes você pode estar pensando assim, mas eu não vou conseguir. Imagina, eu não consigo ficar 2 horas sem comer, 4 horas sem comer. Imagina, eu já tentei. Você tentou na fase errada. Né? Você tentou sem equilibrar seus hormônios. Você tentou sem exatamente saber qual que é o tipo de alimentação que você tem que fazer, em qual fase da sua menstruação que você tem que fazer. Aí realmente aconteceu isso comigo também. E o primeiro presente já está relacionado ao segundo combustível, que é o que a gente quer, que é o aumento das cetonas. Presta bem atenção nisso, olha só que eu quero te mostrar. Quando você começa a jejuar, depois de um tempo, e aí as literaturas divergem um pouco sobre isso, mas a princípio, a partir de 14 a 16 horas, jejuando, o corpo começa a produzir essas que são chamadas de cetonas, que é quando o açúcar mesmo, a glicose cai bastante, o corpo já usou, né, todo o glicogênio que está no fígado. É como se esse glicogênio, ele é muito importante também, que a gente tem no fígado, sabe? Porque, tipo assim, faltou a alimentação, que é a rápida, né, a glicose rápida, o corpo já tem o primeiro estoque, que é o glicogênio que está no fígado. E depois que termina esse glicogênio, mas tu entende que ele tem um tempo. Então, ele vai entendendo assim, ó, acabou a da comida, agora já estou queimando a do fígado, eu preciso me preparar para começar, né, produzir cetonas e a queimar a gordura. Então, olha só, e quando esse açúcar cai, é como se o corpo tivesse, para você entender melhor, um gerador, sabe? Que só liga quando falta energia. Né? Quando você para de comer por algum período. E sabe o que acontece? Quando essa energia rápida para, é esse novo gerador que começa a entrar em ação. Então o corpo começa a usar a gordura como energia. E esse é um sinal de que você realmente está queimando a tão sonhada gordura que você quer. Mas as cetonas não param por aí. Isso já seria maravilhoso. Mas elas têm um poder curativo incrível. Elas ajudam a regenerar os tecidos, inclusive o tecido nervoso. Elas reparam neurônios danificados. São pouquíssimas coisas que regeneram e reparam neurônios. E as cetonas fazem isso. Aumentam a memória, aumentam a clareza mental. E muitas mulheres me relatam que quando começa a jejuar, a mente começa a ficar mais clara. É como se tivesse um véu, sabe? É como se esse véu se abrisse na frente dos olhos e ela começasse a enxergar. E além disso, as cetonas, elas alimentam a mitocôndria. O que é mitocôndria, Camila? A bióloga aqui, né? Todas as células têm uma mitocôndria, né? Nas suas células. E a mitocôndria é como se fosse a bateria da sua célula. Então, quando as mitocôndrias elas estão fracas ou cansadas, é aí que as cetonas entram, né? Para recarregar, reparar, né? Recarregar a pilha do corpo inteiro. Porque imagina de quantos bilhões de células nós somos feitos, entende? E tem mais. Quanto mais cetona no sangue,
menos fome você sente. Por que, Camila, menos fome eu sinto? Porque elas atuam diretamente no cérebro, no nosso hipotálamo, que é onde tem o hormônio da fome. E as cetonas desligam o hormônio da fome. Eu me lembro muito das pessoas me questionarem assim, como é que eu consigo, assim, né? E realmente, assim, depois, é de 2 a 3 dias, assim, o quanto que esse botão do desliga da fome, ele entra em ação. É muito incrível, sabe? Então é por isso que com o tempo você consegue ir estendendo seus jejuns sem sofrimento. E aqui pode ter acontecido também de você já ter entrado num jejum super restrito. E aí teu corpo dá um pane. E sem ainda levar em consideração os seus hormônios e o seu ciclo menstrual. Então perceba quantos ajustes a gente precisa fazer, né? Mas ele é simples, né? Porém precisa realmente, né, aprender da forma correta para ser feito isso. E ainda as cetonas, elas são maravilhosas, gente. O aumento das cetonas, elas liberam um neurotransmissor chamado GABA. Se você já foi para o médico ansiosa, estressada, né, assim, muito sobrecarregada, provavelmente ele te mandou fazer um manipulado que tem 5-HTP, mais algumas coisas, mas tem GABA, né? Porque o GABA, ele tem efeito calmante no cérebro. Então, as cetonas, elas aumentam a liberação desse neurotransmissor chamado GABA. Então, você vai começar a se sentir mais relaxada, menos ansiosa, não vai precisar tanto de comida, vai estar mais calma e relaxada. Então, olha só que incrível. O jejum não ajuda só você a queimar gordura, mas também traz clareza mental, melhor humor, menos fome, mais calma, energia estável. É por isso que eu digo, o jejum não é uma punição, é um presente. E às vezes a gente vem com essa interpretação mesmo lá da Bíblia, né? Mas depois a gente vai perceber assim que é com propósito. Todas as vezes que tem jejum na Bíblia, eles vêm com um propósito muito claro, né? Esse foi o primeiro presente, então. E agora nós vamos falar do segundo presente, que é o aumento da autofagia. Camila, que palavra estranha, o que é isso? Mas ela é muito simples, olha só. Auto, próprio, significa, né? E fagia, comer. Então, autofagia é quando o corpo começa a comer o que não serve mais dentro das nossas próprias células. E isso é um mecanismo que acontece, porém no jejum isso se acentua muito, porque funciona assim, ó, quando você fica em jejum, então o nível do açúcar, né, de glicose, despenca. Vai começar a aumentar as cetonas e as suas células vão ativar um processo de reparo muito profundo, que é esse processo de autofagia. Em vez dela, é como se, sabe, vai fazer um check-up, em vez de continuar funcionando com as peças velhas e danificadas, esse processo recicla e fortalece e deixa só as células que estão o quê? Fortes, saudáveis. E o que isso gera no nosso corpo? 3 coisas poderosas. 3 coisas que você busca em medicamento, suplemento, processo estético, sabe? Que é o quê? Desintoxica teu corpo e desinflama, faz toda a reparação celular, então teu corpo não fica ácido, teu corpo não fica inflamado. E terceiro, remoção das células doentes. E o que significa remoção das células doentes? Significa menores chances de câncer, que geralmente é das células doentes, né, que entra em metástase e aí, né, começa a se reproduzir as células cancerígenas. Então, ou seja, o corpo começa a se livrar do lixo celular que estava acumulado e abre espaço para a saúde.
E esse conceito ganhou o mundo quando um cientista japonês chamado de Oshiro Osumi, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2016 por suas descobertas sobre autofagia. E perceba que o Prêmio Nobel é o maior reconhecimento que um cientista pode receber. É como se fosse a Copa do Mundo da ciência. E o que ele mostrou foi incrível, porque quando não há comida disponível, as nossas células não ficam mais fracas. Elas ficam mais fortes. Elas ativam esse modo sobrevivência inteligente e começam a se limpar, a se reconstruir. É como quando você, sabe, tem pouca comida em casa, e aí em vez de você pedir um delivery, você vai lá, olha para a geladeira, para os seus armários e usa o que tem lá. Reaproveita. Joga fora o estragado. Já aproveita e faz uma limpeza. E você já percebe, né, que estava tudo sujo. Faz uma limpeza e cozinha algo bom. Geralmente, né? Porque a gente tende a comer as porcarias primeiro. E o corpo faz exatamente isso com as células. É por isso que cada vez que você jejua, você não está apenas deixando de comer. Não é só calorias. E aqui eu abro um mega asterisco, porque essa semana, num dos meus atendimentos, a pessoa chegou assim pela primeira vez, né? E ela falou assim, mas eu tô muito feliz, Camila. Ah, é? Por quê? Porque eu descobri que Coca Zero não tem calorias. Ela faz um pouco de mal para a saúde, mas ela não engorda. E eu queria. Eu não posso abrir a tua cabeça e colocar aí dentro, tá? Mas eu queria que você fosse além do emagrecimento. O emagrecimento é só a ponta do iceberg. É só o que aparece. Mas você é uma mãe, né? Uma filha primeiro, depois uma mãe. Tenho certeza que vai querer ser uma avó, que vai querer envelhecer bem, que vai querer envelhecer saudável. É muito além. O emagrecimento é só a ponta do iceberg. Você está dando a chance para o teu corpo ativar a faxina mais profunda que ele é capaz de fazer. E isso transforma o jejum em um presente. E isso transforma a tua visão de ver que ele não retira, ele devolve. Ele não enfraquece, ele fortalece. Olha que incrível. É um grande presente, não é? Só eu que acho, gente? Manda aí se vocês acham também que é um super presente ou não. E o presente 3... eu falei que eu ia trazer 4, né? Eu vou trazer 3, na verdade. Mas eu prometo que eu trago os próximos nos próximos conteúdos, tá bom? Que é a diminuição da reserva de glicogênio e insulina. Isso também a gente abordou muito na primeira live, tá? Esse outro presente é... Então, olha só, quando você diminui as reservas, né, de glicose, do glicogênio que realmente está já estocado no teu fígado, né? Isso vai fazer com que diminua a insulina e isso diminuindo esse, né, esse glicogênio, essa insulina. Eu tô pensando aqui num exemplo, tá? Mas vamos ver se vocês conseguem me entender aqui, ó. Pensa quando você faz uma compra enorme no supermercado, sabe? A comida você vai guardando, né? Guarda na geladeira, quando não cabe mais na geladeira, guarda no armário. As coisas que guarda, que precisam ser congeladas, guarda no freezer. Depois que acaba do freezer ali da cozinha, você guarda no freezer da lavanderia, que é o meu, fica aqui na lavanderia. Depois, sabe, você vai guardando, vai enchendo. E é exatamente isso que o corpo faz com excesso de açúcar. Ele transforma esse açúcar em glicogênio, até que ele consegue. Ele armazena um pouco nos músculos. E depois, ele precisa fazer alguma coisa com aquele açúcar que tem ali. Ele transforma isso em gordura. E ele não faz isso porque ele é malvado. Ele faz isso pelo nosso bem, porque senão nosso corpo entraria em colapso.
e colapso real. Então, olha só a mágica do jejum. Quando você jejua, você obriga a teu corpo a abrir esses freezer internos, sabe? Vou imaginar. Sabe quando é aquele dia que você tem vontade de fazer uma limpeza geral, assim? E começa a usar tudo que está estocado lá. Ver o que presta, o que não presta joga fora, e o que presta a gente vai usar. Nós não vamos comprar de novo, nós vamos usar. Então, imagina que quando a gente começa a queimar essa gordura que está estocada há anos, sabe? É como se dissesse assim, chega de estocar, agora nós vamos consumir o que está guardado. E isso não só ajuda a emagrecer, mas também ajuda o quê? A limpar o fígado. Porque no fígado, imagina, glicogênio estocado ali, ó, há muito tempo, que você nunca precisa usar, porque você tá sempre, comendo. Olha só, você dá um tempo também pra... Tudo é uma cadeia, se você for vendo assim, tudo vai ligando uma coisa com a outra. E aí, isso vai limpar o fígado, vai emagrecer, vai limpar o fígado, vai melhorar teu metabolismo, teu corpo vai trabalhar melhor. Porque quando o fígado fica saturado de açúcar, ele para de funcionar direito. Ele não consegue mais processar os hormônios, ele não consegue mais controlar o colesterol. Pode ver, porque que geralmente as pessoas que têm obesidade têm colesterol alto. Por causa disso. Geralmente são essas pessoas que vão ter diabetes. Ou já tem, né? Ou vão ter. São essas pessoas que têm gordura no fígado. E algumas pessoas chegam a um estado de esteatose hepática. E isso pode acontecer. Mas no jejum, o fígado tem uma chance de liberar esse estoque velho. Tipo, acabar com esse estoque e voltar a funcionar como deveria. É como se fizesse essa faxina mesmo, sabe? No freezer da garagem. Joga fora o que tá estragado. Usa o que ainda presta, sabe? E tem mais. O jejum também ajuda a abaixar essa insulina, né? A resistência à insulina. Porque cada vez que você come, a insulina sobe. E quando ela fica alta o tempo todo, as nossas células ficam saturadas e resistentes. É como quando alguém bate tanto na mesma porta, sabe? Tanto na mesma porta que você para atender. Ou aqueles números, sabe? Aqueles números estranhos que te ligam, assim, que você olha assim, nem vou atender, sabe? Isso é resistência à insulina, sabe? Tem tanta que a célula, ela já fica saturada mesmo. E o que o jejum faz? Ela dá um descanso para essa insulina. Então, quanto mais tempo você passa sem comer, mais o corpo consegue usar todas essas reservas que tem no fígado, que vai limpar ele. A insulina vai descer, vai começar a produzir cetonas, vai começar o processo de autofagia e vai fazer algo que a gente quer muito, que é começar a liberar o acesso à gordura acumulada e começar a queimar. Por isso, tantas mulheres que praticam jejum relatam resultados duradouros na perda de peso. Não é mágica. É o corpo funcionando do jeito que ele foi projetado. E aqui tem mais um detalhe poderoso. Não é apenas sobre o que você come, mas quando você come. Já falei sobre isso, né? Porque os estudos mostram que mudar os horários das refeições, sabe? Só alterando os horários das refeições já é suficiente para desfazer danos causados por anos e por um estilo de vida ruim. Quando você diminui a janela de alimentação, que é o tempo que você fica comendo, mesmo sem mudar o que tem no prato, o corpo tem o tempo para se recuperar. É claro que depende do nível, né, de intoxicação que você tá, do nível de hormônio que está desregulado, né? É mais rápido, é mais sábio, né, fazer as duas mudanças, né, da janela e da alimentação. Porém, os estudos já nos trazem que, mesmo que a gente não mude o que a gente vai comer, mas faça um jejum ajustado com o ciclo, né, com o tempo da refeição, realmente já é um grande descanso para o teu organismo. E quando eu falo isso, né, eu já vim tocando nesse assunto e falei que ia falar mais pro final, eu sempre trago, porque essa é a peça que encaixa, que demorou muito tempo para encaixar no meu processo de emagrecimento. E era a peça que estava faltando, assim, sabe?
que é entender que nós somos espirituais também. Nosso espírito, ele tem um alimento, ele precisa de um alimento. Ah, Camila, não acredito nisso. Testa. Não precisa acreditar. Testa. Faz. Sabe? Faz de verdade. Faz com convicção. Eu sei que no fundo, talvez, você já pediu tanto para Deus. E talvez Deus não fez exatamente o que você queria. Porque a gente tem essa tendência, a gente quer que Deus realize os nossos sonhos. Eu demorei muito para entender isso, tá? Mas nós estamos aqui por um propósito. E o meu pedido sempre, agora que eu aprendi, é que eu viva os sonhos de Deus. E o projeto de jejum, ele vem por isso, né? É uma nova etapa e é uma etapa de obediência mesmo, sabe? E você sabia que na Bíblia a palavra jejum aparece 70 vezes? E nunca é só sobre comida. É sobre propósito, consagração, entrega. É se preparar para algo maior. Se você for perceber lá em Esdras 8:23, fala assim: e o povo jejuou e pediu ajuda a Deus. Sabe o que aconteceu? Ele respondeu. Se a gente for ver em Atos 13:2, os discípulos jejuavam para discernir, para saber qual que era o próximo passo. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo falou com eles. E isso me ensina que o jejum é como um botão de reset espiritual. Quando você jejua, você não limpa só o corpo, que é maravilhoso, vocês perceberam até agora, né? Mas também silencia o barulho da sua alma, do seu espírito. Porque eu sei que aí dentro, toda vez que você decide comer ou não comer alguma coisa, existe uma guerra aí dentro de você. Eu sei que você sabe o que você precisa comer. Mas eu sei que muitas vezes você não consegue comer o que você deveria comer por causa desse barulho da alma e do seu espírito. E o jejum traz esse silêncio para ouvir a voz de Deus e esse direcionamento. E é por isso que eu, sinceramente, acredito que jejum não é uma dieta. Não é moda do TikTok. É uma disciplina espiritual que impacta a sua biologia. A ciência confirma hoje um princípio que já era bíblico desde o começo, que é praticado há milhares de anos, não é modinha de agora. E eu quero te trazer, nós estamos chegando mais pro final, agora eu quero te trazer uma prática. Para quem participou da live de semana passada, e para quem não participou e tá aqui, vai ter esse presente, né? Lá o primeiro passo que eu orientei foi o quê? Foi começar o dia com uma intenção do seu dia, depois fazer um banho interno, que a gente chama, que é com água com limão, para que comece a lavar todo esse muco, todas essas toxinas que durante a noite o nosso corpo se reparou e que atrasasse 1 hora o café. E hoje a gente vai além. Faz todo esse processo e a gente vai incluir, em vez de atrasar 1 hora, será que a gente consegue atrasar 2 horas? E eu vou mais além um pouquinho. Eu sei que jejum é sobre abster-se, mas eu quero que você comece a aumentar, né? Depois que você quebra então o teu jejum, que você comece a aumentar a tua quantidade de frutas, a tua quantidade de legumes e saladas. Porque para a gente conseguir, e cada vez, né, conseguindo jejuar mais tempo e trazendo, né? Porque assim, ok, Camila, eu posso comer, fazendo jejum já melhora muito comer tudo que eu como? Melhora, é ótimo. Mas se você quiser dar um plus, e eu sei que você quer, porque eu sei que você tá há muito tempo querendo emagrecer. Eu sei que às vezes você tem uma condição de doença que já te incomoda há muito tempo. Então, assim, já que a gente tá cuidando do nosso templo, né, que é
morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo, fazendo jejum, que a gente comece também a mudar o nosso olhar, para que o nosso alimento seja o nosso remédio. Então, além, né, então 2 horas, vamos começar assim 2 horas, depois que eu acordo, 2 horas para tomar café, depois de já ter feito esse banho interno, e começar a aumentar essas comidas que são vivas, né, que trazem mais energia, certo? Combinado? Posso contar com vocês? E agora, na nossa vida a gente sempre tem 2 escolhas. Sempre, na nossa vida a gente sempre precisa escolher. Ou você segue sendo escrava da comida, da compulsão e da roupa que não te serve mais, e do espelho que te acusa a cada momento que você vai na frente dele, ou você escolhe a liberdade que o jejum traz, a clareza, a leveza, a reconexão com Deus, a reconexão com quem Deus te fez para ser. A escolha é sua. E se essa live fez sentido para você, eu quero te convidar para dar o próximo passo comigo. E qual que é o próximo passo, Camila? Se você quer perder os seus primeiros 5 quilos sem sofrimento, venha participar do desafio Jejum Cíclico. Nesse desafio eu vou te mostrar como a ciência e a espiritualidade caminham juntas para o emagrecimento saudável feminino. Então, pode escrever aqui cíclica nos comentários que eu vou te enviar o link no privado. E se você já está inscrita, me manda um direct no Instagram contando o que você achou dessa live. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, que sou eu mesma que respondo, tá? E na próxima quinta-feira, às 14 horas, nós vamos falar sobre um tema que ainda vai abrir mais a visão. Só que é surpresa, tá? Porque essa live vai nos preparar para o evento, né, do Jejum Cíclico, que vai acontecer do dia 4/9. Então, mas você precisa estar aqui comigo, que com certeza você vai amar. Eu espero você, tá? E lembre-se, o jejum não é só sobre emagrecer. O jejum é sobre viver plena. O propósito que Deus te deu, e consciência e com espiritualidade, tá bom? Obrigada por você que esteve aqui. Obrigada a você que vai assistir. Então, lembrando que ela fica 7 dias gravada, depois ela sai, tá bom? E nós estamos juntos. Se tiver dúvida, pode me mandar. Eu espero você lá no grupo do Jejum Cíclico, né, que é online, gratuito, e espero você também na próxima quinta-feira na nossa live às 14 horas, tá bom? Um grande beijo, até mais, mulheres de Deus. Tchau, tchau.